Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. São João, capítulo 14, verso 12. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, contra as quais pouco adianta o homem trabalhar, arrazoar. São palavras que permanecem para sempre, ainda que passem os céus e a terra. A palavra de Jesus permanecerá para sempre. O melhor que nós fazemos é aderirmos com fé genuína, simples, ao que Deus diz. Porque não passaríamos de incrédulos se duvidássemos da exatidão de toda a palavra de Deus. E quando nós procuramos arrazoar, o que significa prosseguir sem autorização, então nos tornamos um intérprete das Escrituras e não passamos por fim de incrédulos e fabricantes de incrédulos. Porque toda palavra divinamente inspirada, esta sim, é pronta para corrigir, para redarguir, para exortar, promovendo o verdadeiro resultado para o qual ela foi enviada. E esta, sendo a palavra de Deus, não volta vazia. Ela realiza o propósito de Deus na vida do homem e da mulher. Então, ouvintes, estamos sendo desafiados a crermos na exatidão total da palavra de Deus, sem nenhuma interpretação humana. Recebermos a Deus como Ele vem para nós. Vocês sabem perfeitamente de como Deus veio ao mundo no seu Filho. E eles não receberam a Deus. Por quê? Porque Deus não veio da maneira que eles pensavam. Se eles tivessem um coração aberto para receberem a Deus como Deus vem, como Deus veio, como Deus se manifestou, então tudo teria sido ao contrário. Jesus teria sido recebido, mesmo nascendo de um pobre casal ali, numa manjedoura, tão simples, tão humilde, eles teriam recebido. Por quê? A exatidão da palavra era justamente aquilo. Não resta dúvida. Agora, ele seria forte na verdade, de acordo com as profecias, mas não de acordo com os pensamentos humanos, não de acordo com a maneira humana, não de acordo com a tradição. Ele também viria sobre um asno, ele seria homem de trabalho, ele seria homem de dores, ele seria provado em tudo, e eles conheciam estas Escrituras. O importante é isto. Como nós conhecemos a Bíblia hoje, praticamente de cor, como muitos conhecem hoje. Mas não há de se admirar que os grandes eruditos do dia em que Deus se manifestou na manjedoura
apesar de profundo conhecedores das Escrituras, não puderam receber a Deus por causa da maneira que Deus se manifestou. O que não é de se admirar que também os eruditos do presente século e dos séculos passados não tenham reconhecido a Deus da maneira simples que Ele tem se manifestado. Sempre Deus se manifesta em simplicidade. Ele está escondido e revelado em simplicidade. Por isso Ele próprio levantou os olhos aos céus e deu graças ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta foi uma oração de gratidão do próprio Jesus Cristo, porque Deus estava escondido e manifestado em simplicidade. Agora Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arrazoar isto é prosseguir sem autorização, é se perder na encruzilhada, justamente onde deveria ter o assim diz o Senhor, a seta orientadora de Deus, o dedo indicador de Deus. Naquele dia havia um dedo indicador, havia uma seta indicando, mas essa seta também era tão simples. Esse dedo indicador também era tão simples. Veio do deserto, e naqueles dias a palavra do Senhor veio a João no deserto. E lá estava aquele homem tão simples, tão humilde, mas com um dedo indicador, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas apontando para quem? Para um grande homem, de uma grande posição intelectual, social, religiosa? Não, apontando para o Nazareno, para o Galileu. Vocês não podem ver estas coisas, meus irmãos? Vocês não podem ver e acordarem e se despertarem em tempo? Nos dias em que todo mundo está buscando a Deus, mas através de grandes coisas, através de grandes campanhas, através de grandes talentos, e nunca se pensou em dar tanta coisa boa para Deus como se pensa agora. Nunca se pensou em construir tanta coisa cara, tanta coisa preciosa, materialmente falando, para oferecerem a Deus como se pensa agora? Vamos nos esquecer do culto de Caim? Não, o culto de Caim era muito mais caro do que o de Abel. Era muito mais bonito, era muito mais precioso aos olhos dos homens. Mas, no entanto, foi um culto aborrecido por Deus, rejeitado por Deus, ao passo que o culto de Abel era horrendo, era um cordeirinho trêmulo, morrendo, sangrando, e aquilo combinava perfeitamente com o plano de Deus. Agora veja, vamos dar por apercebidos nesse instante. Não sabemos com que angústia Paulo escreveu aos Efésios, clamando: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Até quando ficareis dormentes, vendo estas coisas diante dos vossos olhos? Se Deus um dia se manifestou em simplicidade, Ele somente se manifesta em simplicidade. Agora, para reconhecer Deus no seu devido tempo, a sua mensagem no seu devido tempo, é necessário que recebamos o Espírito Santo. É necessário que tenhamos o Espírito de Deus, porque somente aquele que tem o Espírito de Deus reconhece as coisas de Deus. Meus irmãos, o rapto será uma coisa tão sigilosa,
tão simples que, se não tiver o sinal, ninguém perceberá. O sinal é o Espírito Santo. O rapto se trata do arrebatamento. Nós falamos rapto porque será escondido do mundo. É como a noiva que está sendo tirada por um noivo, escondida de seus pais. Assim também a noiva de Cristo está sendo tirada pelo noivo, que é o próprio Cristo, escondida do mundo, escondida dos credos, das organizações religiosas, ainda que elas sejam boas. Mas vamos nos lembrar que Rebeca recebeu os dons e teve de deixar a casa de seus pais, por melhores que eles fossem. Ela gostava naturalmente, ela amava os seus pais, ela amava os seus irmãos, mas ela teve de deixar a casa do pai para ir ao encontro do noivo. E é isto que está acontecendo. Tudo aquilo é uma sombra para nós, disse São Paulo. Tudo isso ficou escrito para aviso nosso. Nós estamos na hora em que temos de saber se temos ou não o Espírito Santo. Você pode dizer, mas eu tenho falado em línguas. Olha, isto é um engano do inimigo. Você não se baseie nisto. Você pode falar línguas e não ter o Espírito Santo, porque língua é simplesmente um dom. Inclusive Satanás pode personificar todos os dons. Mas ter o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo em você, não simplesmente um dom, mas sim o próprio Espírito Santo. É Deus caminhando em dois pés, é Cristo em você, falando como Cristo, olhando como Cristo, fazendo as mesmas obras de Cristo, lá no seu posto do dever, como esposa, como mãe, como pai, como um membro simples do corpo, como um diácono, como um evangelista, como um pastor, como um enviado, é fazendo as mesmas obras de Cristo. O olho enxergando, a mente pensando, os ouvidos ouvindo, as mãos apalpando, os pés sustentando, o corpo para esse corpo andar, mas cada um no seu posto do dever, cada um no seu lugar. E quem pode fazer isto? Somente o Espírito Santo. Mais ninguém. E o Espírito Santo nos dá uma fé genuína na palavra de Deus. Somente o próprio Deus pode fazer as obras de Cristo através de nós, porque as obras que Cristo fez, que Jesus fez, não foi ele como homem, mas sim o Pai que estava nele, porque ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 14, versículo 10. Isso mostra que o Pai não estava distintamente do Filho. Isso mostra que a unidade entre o Filho e o Pai é uma unidade simples, não a unidade como do casal, como de você e de sua esposa. Você não pode falar: quem vê a mim vê minha esposa. No entanto, Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Isso mostra que o Pai estava nele, fazendo as obras. Ora, se o Pai estava nele fazendo as obras, e o único que podia fazer as obras era o Pai que estava nele, então é o mesmo conosco, é o mesmo com o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo e o Pai tem que estar em nós fazendo as obras. Quem é que está em nós? É o Espírito Santo. Então é o Pai que está em nós. Quem é que estava em Jesus? Quem foi que desceu lá no batismo no Rio Jordão sobre Jesus? Foi o Espírito Santo. Sim, mas ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. De quem Maria concebeu? Foi do Espírito Santo. Então é Deus manifestando-se em ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem que se manifestar também em nós. Esse Pai tem que estar em nós. Esse Pai é o Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a igreja misturada com o mundo tem concebido nesse dia? De quem você tem concebido sua fé em Cristo?
De quem você tem concebido sua fé em Deus? Oh, mais do que nunca você tem que estar certo de que tem concebido também do Espírito Santo. A Igreja de Jesus concebe do Espírito Santo. Ele a cobre com sua sombra. A sombra do Altíssimo é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz o salmista, que habita sob a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo descansará. E concebe de Deus, a igreja fica grávida da palavra, gera o Filho dentro dela, ela dá à luz o Filho, é Cristo se manifestando através dela, ele vai tomando forma e o mundo tem que ver que ela está ocupada com Cristo, que seu ventre, que sua vida está ocupada com Cristo. Você tem que saber disto, que como a esposa está terminantemente selada por uma só vez com o seu marido, assim também a igreja deve estar selada terminantemente com o seu esposo. Quem é esse esposo? É Cristo. Agora, ele não tem uma esposa que vive namoriscando com o mundo. Ele tem uma esposa que tem aliança, o pacto da fidelidade. Ele tem uma esposa que tem as dracmas. Se ela um dia perdeu uma dracma, ela caiu em desespero até encontrar essa dracma de volta. E tem encontrado, quando a mensagem chegou, a luz chegou, ela encontrou a dracma perdida e ela agora está em festa, em gozo, porque o Pai está nela, o Espírito Santo está nela. Você não é mais nem menos do que um filho de Deus. As obras que eu faço, Deus está em sua igreja. Para quê? Para fazer grandes obras para o mundo ver? Não, Deus está em sua igreja para continuar suas obras. Sabemos que a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Não, por quê? Logo, como ele foi enviado pelo Pai e o Pai veio nele, também ele enviou a igreja e veio na igreja. Então a igreja está aqui para continuar o ministério de Cristo. Por esta causa ele enviou o Espírito Santo. Ele sabia que suas obras não podiam ser feitas de outra maneira. Ele tinha que enviá-lo. O Pai enviou o Filho e logo pôs em você tudo que estava no Filho. Você crê assim, diz amém, e mostre com sua vida. Busque a estatura do homem perfeito, busque o Espírito Santo, de modo que as mesmas obras que ele fez, o fará você e também o fará a igreja. Não desejaria você fazer as obras de Deus? Jesus disse: deves crer em mim se desejas fazer as obras de Deus. Como é que você crê nele? Você não poderá fazer até enquanto não houver recebido o Espírito Santo. Porque sem ele, nenhum homem pode dizer que Jesus é o Filho de Deus. Sem o Espírito Santo, você estará dizendo o que algum outro tem dito, que ele é segunda pessoa. Filho de Deus não quer dizer segunda pessoa. Filho de Deus quer dizer um que traz o ministério do Pai na terra. Filho de Deus quer dizer um que traz o sangue do Pai para resgatar os pecadores. Filho de Deus quer dizer Emanuel. Filho de Deus quer dizer Pai da eternidade. Filho de Deus quer dizer Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quer dizer o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Oh, isto me faz vibrar a alma e me faz alegrar o coração ao constatar tão grandes verdades, tão grandes maravilhas. Portanto, se há uma coisa urgente para esse momento, apressante, absolutamente essencial e necessário e obrigatório, é que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição. É uma obra do Pai. Levantou o Filho, Jesus Cristo foi levantado. Esta é a obra do Pai também em nosso corpo mortal.
nos levanta dentre os mortos, nos esclarece. E se um dia dormirmos no Senhor, Ele nos chamará também pela voz do arcanjo. Ó Deus, sela com o Espírito Santo esta palavra. Te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.